Detonadores e detonadores de plantão, bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou Yorui e hoje eu tô trazendo o Gamescan de um jogo de corrida. Sim, mais um jogo de corrida maravilhoso, divertido e, por que não dizer isso, difícil pra carimba. Estou falando, como você já sabe pelo título, Jet Moto 2. Jet Moto ele foi desenvolvido pela Single Track, que é a mesma criadora do Twisted Metal, e foi distribuída pela Sony em 31 de outubro de 1997, sendo assim é um exclusivo do PlayStation 1, e agora está sendo vendido desde 11 de dezembro de 2010 na PSN em todo o planeta para PlayStation 3, PSP e também PS Vita. Então, se por acaso você tiver um desses, você pode muito bem aproveitar o game. Jet Moto é um estilo de corrida que a gente usa motos chamadas hover bikes. São motos que flutuam, assim podendo correr ao estilo motocross em qualquer tipo de terreno. Tá, e o que seria motocross? Motocross, para quem não conhece direito, é uma modalidade desportiva onde utilizamos motos para terrenos off-road. Off-road é literalmente fora de estrada, ou seja, aqueles terrenos mais cobertos de lama, terra e tal, onde que as pessoas usam moto e literalmente voam. Tem várias divisões que são utilizadas nesse esporte, mas as três mais famosas são a Arena Cross, que é quando pilotos pilotam dentro de arenas e estádios, onde é tudo pré-determinado no circuito. Temos o TT Thrill, que é justamente quando há um percurso, normalmente subindo montanhas, mas ele também já é pré-determinado, em que ganha aquele que fizer no menor tempo possível. E tem o chamado Enduro, que é justamente, ele é parcialmente parecido com o Thrill. A diferença é que você tem que acertar um tempo pré-determinado. Vamos supor que você tem que fazer um percurso de 3 km em 30 minutos. Quem chegar mais fácil do 30 ganha. Só que esse pode ter até 30% de pista, de asfalto, enquanto o Thrill tem que ser 100% off-road. No game nós podemos utilizar 10 tipos diferentes de pilotos, e cada piloto ele está dividido em 5 equipes, 2 para cada equipe. A diferença de cada um deles está somente no desempenho de cada moto. Quanto maior o peso e a velocidade máxima, menor vai ser a aceleração dela. As equipes e seus pilotos são: pela Atlantic Techno temos o Lee Dave Katayama, que apesar de ter baixa estatura, ele é um piloto rápido e ágil. Dave não precisa da competição para conseguir alguma coisa, já que ele é rico, mas ele participa simplesmente para poder se exibir mesmo. A companhia dele é a Jane Blade Fly. Ela é uma executiva, mas como ela mesma se intitula, é como se ela fosse bela, mas chata pelos seus companheiros de trabalho. Não tem muita explicação do que ela faz, é questão da noite. Mas uma coisa que diz na sua biografia é que todo aquele que descobriu o que ela faz durante a noite provavelmente vai chorar. E esses são os rumores. A segunda equipe é a Jet Ski. Os membros dela são Karin Windrider Kellen, que ela é aquele tipo de personagem feminina que usa a sedução para conseguir tudo o que quiser. A companhia dela é a Vanessa Stiller. A Vanessa é uma ex-dublê que fazia cenas de explosão, brigas de bares e pulava sobre prédios, também para os filmes. Agora ela entra na competição do Jet Moto justamente para poder conseguir todas essas emoções para ela, porque antes ela era dublê de outras atrizes. A outra equipe é a Axion. Elas, os membros é Otomo, que ele também é apelidado de Technology. Ele é aquele tipo de personagem que ele é viciado em tecnologia. Para vocês terem uma noção, a relação dele na equipe e com outras pessoas é completamente odiada, porque ele não liga para as pessoas simplesmente por uma questão: são humanos, como ele mesmo diz. Simplesmente ele é mais apaixonado por máquinas, por tecnologia, do que por relacionamento. É a típica pessoa antissocial. O companheiro do Technology é justamente o Dak. É o Dak
Gedget Road. Esse é um cara que ele tem aquela aparência de aprendiz de cozinheiro, mas ele tem aqueles vícios de qualquer equipamento que ele tem, ele monta e desmonta, e não só isso, ele também vive mexendo na moto dele. A quarta equipe é a The Mountain Day. Por ela nós temos o piloto The Max, é o apelido dele, The Max no caso, que o nome dele é Marco Corey. Ele é um veterano em corridas do Jetmoto, ou seja, já é personagem do Jetmoto anterior. Ele está na competição simples e puramente para poder mostrar todos os seus truques inovados. E o game recomenda que este personagem seja aquele a qual você vai começar na história. Eu já não vejo muito por essa maneira, mas se o The Max ele é aquele recomendado para o iniciante, a equipe também tem aquele personagem que já é para os veteranos, que no caso é a companheira dele, que é a Dyna Bomber. Dyna Bomber, ela também se chama Dyna Hogan. Eu não achei nada nas minhas pesquisas, mas eu acredito que pelo nome ela deve ser esposa ou pelo menos irmã do Gedget, que é justamente da equipe Axel. Dyna, ela faz a mesma coisa que o Dark Hogan da outra equipe. Ela é outra personagem que adora ficar mexendo. A diferença é que ela é aquele tipo de personagem que vive turbinando a moto dela. Por essa questão, essa é a personagem que tem a moto mais pesada de todos. E por último, mas não menos importante, temos a equipe Dragon. A equipe Dragon ela é composta pela Vampirella Silva. Essa Vampirella, a única coisa que especulam no game que tem na própria biografia dela é que ela seja uma vampira, mas a descrição dela própria é que os outros não conseguem vê-la pelo retrovisor simplesmente porque ela não está lá, porque ela já consegue deixar todos para trás. E o companheiro dela é o Vlad Yurou, justamente também apelidado de The Rum. Assim como Vampirella, ele é aquele típico personagem fortão, boçal, que independente de quem estiver na frente dele, ele passa por cima, inclusive da própria Vampirella. Na verdade, eles dois competem até mesmo na equipe para saber quem é o melhor. É aquele tipo de personagem que é para meter o cacete mesmo, não importa quem estiver na frente. Tá bom. Agora que você já conheceu direito o personagem, vamos entender como funciona o jogo. No jogo a gente pode acelerar, frear, usar o turbo, que por acaso ele é gasto, e acreditem, vocês vão gastar e muito. Mas ele pode ser renovado de duas maneiras: ou quando você termina uma volta completa, ou para um item que é tipo uma chave que a gente pega, e toda vez que a gente faz alguma manobra do tipo um mortal para trás, acaba recarregando basicamente 25%. Entretanto, toda vez que você ativar esse item, você não vai poder prosseguir no jogo. Então a recomendação é, se você quiser pegar a manha do jogo e tal, utilize-o, mas depois que você já experimentou, sabe qual é cada parte da corrida, como deve frear, como deve fazer essas coisas, aí você remove esse item e vai na raça. No game temos um total de 10 pistas, sendo 3 desbloqueadas e 7 bloqueadas, e elas são divididas em 3 tipos: 6 tiro de tipo circuito, ou seja, onde você simplesmente faz uma trajetória normal com pequenas curvas, na maioria delas fechadas até, e depois volta até a partida. 3 delas são de estilo ida e volta, onde a corrida você começa do meio dela, você vai até uma extremidade, depois retorna tudo que você percorreu, percorre mais um pouco, faz outra extremidade e daí volta para o meio da corrida onde estava o ponto inicial dela. É o estilo que eu acho mais divertido, por sinal. E as duas fases que eu mais gosto são justamente desse estilo. E temos também uma corrida para fechar as 10, que é a estilo misto, que você tanto tem um circuito quanto tem uma parte de ida e volta. E ela é literalmente o céu e o inferno. Para desbloquear as corridas é possível apenas no modo single player. Só que depois de desbloquear, você pode jogá-la no multiplayer em tela dividida. Infelizmente, nessa versão não jogamos com bots, computador no caso. Assim a dificuldade é exclusiva do multiplayer, que vai da habilidade de cada jogador. E falando em dificuldade,
Este é o ponto que mais desagrada os avaliadores das reviews, já que em modo single player, até no easy, ou seja, até no fácil, que não tem prática em jogos de corrida, principalmente de moto, vai sentir muita, mas muita dificuldade. O jogo recebeu em média 7 pontos das críticas, justamente por causa dessa sua dificuldade absurda. Ele teve uma grande evolução dos outros jogos, mas a dificuldade é uma coisa que você percebe logo de cara quando começa a jogar. É necessário muito tempo de dedicação para finalmente zerar o game. O game tem 4 níveis de dificuldade, que vai de novato, amador, profissional e mestre. À medida que avança no jogo, ela vai aumentando e facilmente tu vai sentir a diferença disso. Uma coisa que todos já devem ter percebido é que ao longo das corridas, mais precisamente nas extremidades, existem placas a qual tem um emblema exatamente das 5 equipes pertencentes ao jogo. O que muitos não sabem é que na verdade são 6 tipos de placa. Tá, e o que seria essa sexta placa? Essa sexta pertence a um produto chamado Chef Boyardee, que é um enlatado que contém vários tipos de massas ao molho de tomate e cogumelos, que foi criado em 1924. Ela está lá porque é a patrocinadora do jogo. Os desenvolvedores até queriam colocá-la como uma das equipes, mas depois pensaram direito e resolveram, não, melhor não, que ia ficar estranho uma equipe chamada Chef Boyardee, quem conhece vai dizer, porra, equipe de enlatados e tal. E por esse motivo simplesmente colocaram os outdoors das corridas e é isso aí. Bom, meus queridos e minhas queridas detonadores, este é o Jet Moto 2, um jogo muito bom, divertidíssimo para se jogar, mas para poucos. Se você é fã de jogos de corrida, é fã de clássicos e principalmente dificuldade, esse jogo é feito para você. Agora, se você prefere atualidades, não gosta de jogos muito difíceis, principalmente de motos, então é melhor você pensar 2 vezes. Jet Moto é um jogo que diverte sim, mas é para um público alvo. Eu, se fosse dar uma nota, daria uma nota semelhante das reviews de 7,5, porque meu ponto eu tiraria do jogo por causa da sua dificuldade, mas isso não é uma desculpa, já que se você é incapaz, você simplesmente não joga. Só que a dificuldade dele, por ser tão extrema, acaba tirando parte da diversão. Por conta disso, meu ponto eu dou a menos. O outro 2 pontos que eu tiro é justamente pelo fato dele não ter muita variação de jogo, e principalmente pelo fato de que as corridas elas já vêm todas bloqueadas. Se você não tem um memory card na época, hoje graças à memória interna do PlayStation 3, ou então dos cards do PS Vita e do PSP, você consegue ter um save game mais fácil. Mas a não ser que você saia correndo todas, desbloqueando, você vai ter poucos modos de jogo. Além do que, o multiplayer ele é no split screen de tela dividida, que é bom porque não precisa de contatos online, coisa assim. Entretanto, é só você e mais um player, você não tem a opção de colocar bots. Então, por esse motivo, acaba tirando parte do desafio também. Muito obrigado, pessoal. Se gostaram, dê seu like. Se não gostou, dê seu like também. Afinal de contas, coisas boas acontecem para pessoas que fazem coisas boas também. Compartilhe com seus amigos, não só pela questão nostálgica, mas também que ajuda demais o projeto da gente. Qualquer coisa, tenha os contatos ou nossas redes sociais, basta entrar em contato que responderemos a qualquer momento. Vou deixar na descrição do vídeo a lista de todas as músicas do jogo e eu tenho certeza que vocês vão adorar, e aqueles que já conheceram o game vão ter aquele momento nostálgico. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!